Olá pessoal, eu me chamo César Augusto e hoje eu vou falar um pouco como que foi o processo para mim fazer a minha cirurgia ortognática. Eu tô com acho que 2 semanas de operado, fiz a cirurgia no dia 7/7/2023, então a fala ainda tá um pouco presa, mas já dá para se comunicar. Então eu vou, nesse primeiro vídeo, falar sobre quando eu descobri que precisava fazer a cirurgia ortognática. Eu descobri que eu precisava fazer a cirurgia porque eu queria colocar aparelho. Eu tinha por volta de uns 17 anos e eu queria colocar aparelho porque achava que meus dentes eram tortos. Aí eu fui numa UBS mais próximo da minha casa, né? Passar no postinho, pelo dentista do postinho, que naquela época eu não tinha dentista particular. E lá ele me encaminhou para uma faculdade que tinha odontologia, que era a USC. Eu sou da região de Bauru, morava em Pirajuí, e de Pirajuí me encaminharam para a USC. E lá tinha um estagiário que foi fazer a primeira avaliação. Ele olhou para minha boca, pediu para eu fechar. Aí ele ficou encarando, olhando, meio que não entendendo por que minha boca era daquele jeito. Ele chamou um professor. Aí o professor de imediato olhou e falou que o meu problema não era aparelho, eu tinha que fazer uma cirurgia ortognática. Então foi aí que eu descobri que eu era apto à realização de uma cirurgia ortognática. Aí ele me explicou como que eram os trâmites. Eles disseram que na faculdade eles faziam essa cirurgia, porém o pagamento tinha que ser à vista e para a época era um dinheiro que eu não tinha. Então foi minha primeira frustração em saber que eu tinha um problema um pouco mais grave do que eu imaginava, e o pior é saber que eu não poderia tratar isso, eu não teria condições de resolver esse problema. Apesar de eu observar ao longo da minha infância que eu tinha um rosto um pouco mais alongado, né, o queixo um pouco maior do que o comum das outras pessoas, isso nunca me incomodou de forma geral, né? Apesar das piadas, queixo rubro, royal, entre outros apelidos, isso nunca me incomodou. Então, quando eu descobri que o problema era mais grave do que eu imaginava, foi triste, foi frustrante. E quando eu descobri que eu não poderia fazer o tratamento de imediato, eu também ainda fiquei muito chateado. Aí com isso eu procurei alternativas de fazer o tratamento pelo SUS, mas não encontrei meios viáveis, porque o SUS ele realiza a cirurgia, porém não é toda a cidade que faz esse tratamento. Também teria que ter um acompanhamento muito longo e talvez você não conseguiria realizar a cirurgia, demoraria anos e anos para você conseguir fazer a cirurgia. Então, pelo SUS não seria viável. O tempo foi passando, eu resolvi, não esqueci do fato que eu tinha classe 3, eu não ignorei isso, mas também não ficava pesquisando ou vendo sobre isso. Até que em 2018 eu resolvi prestar um concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu vi no edital que quem tinha classe 3, quem tinha prognatismo, era um dos requisitos para eliminação do concurso. Sabendo disso, eu passei numa odontologista, né, particular, para colocar aparelho e tentar disfarçar o problema, porque eu sabia que não teria como eu resolver o meu problema só com o aparelho. Então fui, conversei com a minha ortodontista, ela falou: César, realmente não tem como resolver o problema da sua mordida cruzada com o aparelho, mas a gente pode tentar disfarçar e quem sabe você passa. Eu topei, passei nas primeiras fases do concurso e chegou no exame odontológico. Eu sentei na cadeira para fazer o exame.
A moça pediu para eu abrir a boca. De imediato ela já colocou um papelzinho, uma fitinha dos dois lados no canto da boca e pediu para eu fechar. No que eu fechei, ela só pediu para eu levantar e falou MC, para o moço estar fazendo anotações. MC provavelmente é mordida cruzada. Ela deu esse código para a moça e falou que eu estava dispensado. E aí eu sabia que eu estava reprovado no concurso por conta do prognatismo. O aparelho não resolveu de nada. Apesar dos dentes estarem alinhados, estarem todos bonitinhos, não teve como argumentar em relação a isso, que eu estava em tratamento e tudo mais. Ela simplesmente deu como reprovado e assim foi. Não tentei entrar com recurso, porque eu fiquei muito chateado, fiquei muito frustrado com esse resultado, porque eu sabia que era uma coisa que não dependia de mim, apenas de mim. Era algo que exigia muito dinheiro, muito tempo e coisa que eu não tinha na época, né? Então eu fiquei muito chateado, muito frustrado. Demorei um bom tempo para aceitar, né, que eu fui reprovado por uma coisa que não foi eu que causei. Mas aí fiquei aí um ano, mais ou menos, remoendo essa reprovação por conta do prognatismo, até que do nada, num dia qualquer, me veio na cabeça que o plano de saúde, se eles cobririam a cirurgia. Eu não sei de onde que veio essa possibilidade, eu não consigo me recordar. Só sei que simplesmente deu uma luz na minha cabeça, será que algum plano de saúde cobre a cirurgia? Aí foi quando eu fui pesquisar essa possibilidade dos planos de saúde realizarem a cirurgia ortognática. E para minha felicidade, sim, eles realizavam e era obrigatório eles fazerem essa cirurgia devido a isso não ser um problema estético e sim funcional. A própria Agência Nacional de Saúde, ANS, estabelece que os planos de saúde são obrigados a cobrirem a cirurgia ortognática devido a ser um problema de saúde, problema funcional, né? Então, logo que eu descobri isso, eu já estava no relacionamento, já tinha um filho com a minha atual esposa e ela tinha plano de saúde da Unimed, então a gente resolveu fazer união estável para que eu conseguisse entrar no plano de saúde dela, para que eu não precisasse abrir um novo plano de saúde. E assim foi feito, já comecei a dar andamento nos trâmites para eu ter acesso ao plano de saúde. A gente conseguiu fazer isso de forma rápida e assim que eu tinha o meu cartão, assim que eu obtive, né, o cartão do plano de saúde, eu já fui logo marcar uma consulta com o bucomaxilofacial, que era o médico responsável por fazer essa cirurgia. Na minha cidade, que eu morava na época, que era Leeds, não tinha nenhum bucomaxilofacial, então eles me deram encaminhamento para a Unimed de Bauru, e lá em Bauru eu conheci o Dr. Eduardo Stedilho Fiamoncini, que é o meu cirurgião. E na primeira consulta nós fizemos na própria Unimed, e lá ele me esclareceu, falou que realmente eu precisava fazer a cirurgia, e eu falei que eu já estava preparado para isso, já sabia e tudo mais, então eu decidi. A gente combinou ali como que ia ser e vamos fazer a cirurgia. E nisso foram 2 anos de acompanhamento entre ortodontista, fazendo preparo nos dentes para a cirurgia, e acompanhamento com o bucomaxilo, que ele passava as orientações necessárias para o ortodontista para ele corrigir nos dentes da forma que era necessário para a cirurgia. E depois desses 2 anos, é importante falar também que como eu tinha o prognatismo antes de fazer o plano de saúde, eu tinha que cumprir uma carência de 2 anos do plano. Primeiro eu tinha que pagar o plano durante 2 anos antes de fazer a minha cirurgia.
por conta de ser uma doença pré-existente ao plano, né? A eu contratar o plano. Então eu precisava realizar essa, essa carência de 2 anos para depois marcar a cirurgia. E assim foi feito, porque o prazo para o preparo ortodôntico também não foi rápido, foi demorado meu. Eu tive muitos contratempos com a ortodontista, então acabou que o processo foi um pouco mais demorado. Já fica uma sugestão: quem for fazer esse tratamento ortodôntico para cirurgia ortognática, procure realizar com um ortodontista que tenha experiência com esse tipo de procedimento, com cirurgia ortognática, porque a impressão que eu tive é que não é um tratamento convencional, não é a mesma coisa. Pois quando eu coloquei o aparelho a primeira vez, para tentar disfarçar o problema e alinhar os dentes e tudo mais, foi tudo muito rápido, em questão de meses, me deu 1 ano de tratamento, foi muito rápido mesmo, foi alguns meses, e meus dentes estavam todos alinhadinhos, todos perfeitos. Quando eu tirei o aparelho, estava maravilhoso. Eu nunca tinha tido os dentes tão alinhados e encaixadinhos daquela forma. Porém, quando eu fui fazer o preparo para a cirurgia ortognática, teve muitos contratempos, a gente não conseguia fazer as movimentações necessárias no dente, não conseguia encaixar o dente na posição que o cirurgião pedia. Então é muito importante que vocês façam acompanhamento com uma ortodontista que tem experiência na preparação para a cirurgia ortognática, porque, ao meu ver, parece que são processos diferentes. Ao longo da preparação para a cirurgia, foram necessários alguns exames esses de tomografia, scanner intraoral, para fazer os moldes da boca. E todos esses exames eu realizava e mandava para o doutor, e ele analisava e a gente ia fazendo as correções ortodônticas necessárias. Para a cirurgia. Para a cirurgia, a minha cirurgia, como eu disse, foi dia 7/7 de 2023. A princípio ela estava marcada para 7 horas da manhã, só que aí um dia antes o doutor me ligou falando que ela tinha sido reagendada para as 10 horas da manhã. Eu cheguei no hospital com antecedência, como o doutor pediu, e eu demorei para ser atendido, para entrar para internação. Eles estavam muito enrolado lá. Então eu fui subir para internação com 1 hora de atraso. Minha cirurgia que estava marcada para as 10 começou às 11h30 da manhã. A cirurgia correu tudo bem, eu tomei anestesia geral, aí você apaga, e durou em torno de 5 horas a minha cirurgia. Quando você acorda, eu acordei com muito mal-estar, eu já estava em jejum desde das 10 horas do dia anterior. Então minha cirurgia foi numa sexta-feira, então na quinta-feira eu já estava em jejum desde as 10 horas. Aí minha cirurgia foi começar só às 11 e eu fiquei sem comer até às 8 horas da noite, que foi todo o tempo que eu demorei para acordar e começar a raciocinar direito. Então eu tava passando muito mal, tava com muita fraqueza, apesar de estar tomando soro. Tava com muita fraqueza, tava com muito enjoo por ter engolido sangue durante a cirurgia, que é normal. E então o acordar não foi legal, foi bater um certo arrependimento, que era muita dor, muito incômodo. Então eu me senti muito mal nos 3 primeiros dias. Eu vomitei muito, sangrava muito. Isso é uma experiência que eu tive. Algumas outras pessoas já escutei o mesmo relato, e outras pessoas falam que não foi tão sofrido assim. Mas a minha experiência não foi tão boa, não foi como eu imaginaria que fosse, mais tranquilo. Porém, depois dos 3 primeiros dias a gente começa a reviver, começa a ter mais ânimo, começa a se alimentar, aí o processo acaba sendo mais tranquilo. Mas eu não me arrependo de ter feito a cirurgia,
apesar de ainda não saber qual que é o resultado final, que ainda estou bastante inchado desse lado principalmente, e aqui ainda tá bem inchado, e os beiços, né, os lábios também inchados. Então eu não me arrependo de ter feito a cirurgia, porém, com certeza eu não farei de novo, porque o processo de recuperação na primeira semana é muito sofrido, não vale o sacrifício. Eu não farei de novo. A minha cirurgia, ela foi maxila e mandíbula, então foi cortada a maxila e feito um avanço, e na mandíbula foi feita uma retração, né? Colocaram para trás. E acho que do geral é isso. Eu vou colocar algumas fotos para ilustrar como que eu era antes da cirurgia e como que está sendo o processo de recuperação. Em relação à alimentação, por enquanto ainda estou comendo tudo pastoso e líquido. Qualquer coisa que eu consiga colocar na boca e não precise mastigar ou apertar para engolir. Coloca e engole. Aí eu tô com esses elásticos desde o dia da cirurgia. Eu só tiro os elásticos para poder me alimentar. Aí eu tiro e como e depois eu coloco de novo. Acho que é isso. Qualquer novidade, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu tô aí para responder.